Olá, paz seja convosco. Eu sou o Diogo Ferreira e este é o canal Devorando as Escrituras. E hoje eu quero trazer para vocês uma poderosa palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 6, verso 22, que diz assim: Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Deste texto, eu tiro uma lição fundamental para as nossas vidas. O que será que Jesus quis dizer com os olhos são a lâmpada do corpo? Ou olhos bons e olhos maus? É claro que, primeiramente, Jesus ele não se referiu aos nossos olhos apenas como um órgão, né, uma parte do nosso corpo, mas que eles são interpretadores ou tradutores daquilo que vemos. E quando Jesus se refere a olhos bons, ele também não está se referindo à saúde física dos nossos olhos, mas também à nossa saúde espiritual. Porque a forma como enxergamos as coisas, enxergamos as situações, enxergamos as circunstâncias, também vai definir a forma com que agiremos diante delas, né? Muitas pessoas, elas têm a capacidade de olhar para as mesmas coisas, mas enxergá-las de forma completamente diferentes. Como assim? Porque existem pessoas que só veem o lado ruim das coisas, né? O lado obscuro das situações. Né? Porque são pessoas pessimistas, são pessoas negativas, e elas não conseguem ver as coisas com os olhos bons. Né? Mas a Bíblia, ela nos ensina a olharmos para as coisas, para as circunstâncias, com a perspectiva de Jesus. Porque Jesus ele tinha uma perspectiva diferente para todas as coisas. Basta a gente ler os 4 evangelhos e você vai ver que Jesus ele sempre olhava por um ponto de vista, né, por um ângulo diferente todas as situações. Um exemplo, naquela época era praticamente impossível uma pessoa que tinha lepra ser curada, né? E aquela pessoa ela só era vista pelo resto da sociedade como uma pessoa que cometeu algum pecado grave e que foi amaldiçoado com aquela enfermidade. A lepra, naquele tempo, ela era um sinal de maldição. Mas Jesus, ele não enxergava aquela pessoa desta maneira, né? Até porque Jesus, ele não só enxergava como ele diferente, né? Como ele também tocava onde ninguém tinha coragem de tocar. Porque Jesus ele olhava para aquela pessoa com amor, com compaixão, e ele via que aquela pessoa tinha uma necessidade de quê? Uma necessidade de cura, uma necessidade de libertação e de salvação. Assim como ele olhou para mim e assim como ele olhou para você, né? Outra história também muito interessante que a gente vê que a maneira como a gente enxerga as coisas determina a forma como agimos é a história de Davi, né? Estava ali, né, Davi e Golias, o exército inteiro de Saul ali de Israel olhava para aquele gigante e só via o tamanho da dificuldade, né? Ele só via ali que eles não tinham mais saída e que eles iriam acabar sendo mortos na batalha ou se tornando escravos ali dos filisteus. Mas então chega Davi e Davi em nenhum momento olha o tamanho daquele gigante, em nenhum momento ele olha o tamanho daquela dificuldade, porque ele olhava apenas para o tamanho do Senhor dos Exércitos, que era o Deus a quem ele servia. E ele sabia que perto do Senhor, aquele gigante, ele era insignificante, ele era apenas uma pulguinha, digamos assim. Então, nós temos que aprender a olhar as coisas de uma maneira mais positiva. Procurar enxergar em todas as situações o seu lado bom também. Que todas as coisas vêm para que nós tiramos algum ensino, algum proveito das situações também. Neste momento que estamos passando aí dessa pandemia, né, do coronavírus, muitas pessoas elas enxergam apenas desgraça. Ficam falando que muitas pessoas ainda vão morrer,
ficam falando que isso ainda vai durar muito, né? Que vai demorar muito para acabar ainda. E elas não conseguem enxergar o lado bom dessa situação. Ah, mas existe o lado bom nessa situação? Quem sabe, né? A gente não está tendo esse tempo de quarentena aí para aproveitar, para passar mais tempo com a nossa família, mais perto dessas pessoas que nós amamos, que são importantes para nós. Quem sabe Deus não está permitindo isso para que nós também possamos buscar mais a presença dele, passar mais tempo de qualidade com o Senhor, que às vezes nós deixamos Deus, né, tão em segundo plano, e quem sabe Deus não está permitindo isso para que nós possamos voltar e nos reconciliar com Ele. Às vezes a pessoa fica vendo apenas também aí os números de mortos dessa pandemia, mas não procura saber o número daquelas pessoas que contraíram o coronavírus, mas que foram curadas, que são números que chegam, eu acho que, se não me engano, quase 10 vezes maior, né, do que o número de pessoas que estão morrendo. Então a gente tem que procurar sempre olhar o lado bom das coisas também, né? E as pessoas que têm os olhos maus, geralmente elas acabam prejudicando a si mesmas. Por quê? Porque elas nunca estão satisfeitas com nada, né? Elas reclamam de tudo, reclamam de ter que acordar cedo para trabalhar. Chegam no fim do mês, quando recebem seu salário, que o seu salário é uma merreca, que não dá para nada. A sua casa não é a casa dos sonhos. O seu carro não passa de uma lata velha que só fica dando problema, né? A sua família é um bando de maluco, um bando de doido que não tem jeito mais. Então, pessoas assim, elas acabam com o tempo até tendo, né, alimentando em si um sentimento de inveja, porque elas começam a ter inveja das outras pessoas, porque elas começam a olhar para a vida das pessoas e enxergar o bem na vida das pessoas e aquilo que Deus faz por elas, aquilo que Deus tem feito por elas, mas não consegue enxergar aquilo que Deus faz na vida delas. Para ela, tudo é ruim, ela só vê o lado ruim das coisas, né? Então hoje, a Bíblia vem nos ensinando, a palavra de Deus, ela quer nos ensinar a olhar para as coisas com a perspectiva de Jesus. Outro ponto que Jesus tem nos ensinado através desse texto é do que nós estamos nos alimentando. Porque tudo que entra pelos nossos olhos, ele também é digerido pela nossa mente e depois ele vai para o nosso coração. Então, o que nós temos assistido na televisão, o que nós temos visto na internet, né? O que nós temos ouvido também, né? Porque o que entra pelos nossos ouvidos também é determinante, porque tudo isso vai influenciar também na maneira que nós agimos, né? Então, fica aquela pergunta para você através desse texto. O que tem entrado pelos seus olhos? Tem entrado luz ou tem entrado lixo? Tem entrado luz ou tem entrado trevas? Né? Igual eu falei, muitas pessoas ela têm a capacidade de olhar para as mesmas coisas e vê-las completamente diferentes. Um exemplo que você já deve ter visto é do copo com água. Aqui eu tenho um copo com água, né? E pessoas, elas vão enxergar este copo de diferentes maneiras. Algumas pessoas vão ver esse copo pela metade e vão pensar assim: eu tenho um copo meio vazio. E outras pessoas vão pensar: eu ainda tenho a metade, eu tenho um copo meio cheio. Então, o que eu falo para você é que tudo depende do nosso tempo, do nosso ponto de vista. Então, nós temos aqui um copo meio cheio ou um copo meio vazio. Né? Vamos aprender a olhar para as coisas com a perspectiva de Jesus. Vamos aprender a olhar para as coisas com amor, com compaixão, olhar para as pessoas com misericórdia, assim como Jesus olhou para nós um dia. Né? E nós não podemos nunca nos esquecer da passagem de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, que diz assim: porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. Eu deixo essa palavra para vocês. Se você gostou, compartilhe, comente, inscreva no meu canal, deixe seu like, que é muito importante para nós. E que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e até o próximo vídeo.